não vamos nos entristecer por aqueles que não vieram, vamos nos alegrar com aqueles que vieram. Nós estamos aqui para prestar um culto a Deus, nós precisamos dele, nós reconhecemos isto e viemos à presença dele para adorá-lo. Estamos estudando o Lar Adventista, mas, irmãos, as mensagens que nós encontramos aqui no livro, todas elas são fundamentadas na Bíblia. Os conselhos que nós vamos transmitir hoje, todos eles, eu estava hoje à tarde pensando, refletindo, todos eles têm fundamento na Bíblia. Ellen White disse que é uma luz menor para levar a luz maior. Então nós vamos hoje, eu peguei 70 páginas. Dá para a gente falar tudo hoje? 70 páginas, só que eu escolhi 4 tópicos aqui, vamos passar bem rapidamente, e tudo relacionado aos filhos. Primeiro tópico, nós conhecemos, tem livros escritos sobre este assunto, sobre aonde construir o nosso lar. São assuntos que nós conhecemos. Eu quero ler aqui o primeiro texto. Não sejais dominados pelo desejo de riqueza, pelos ditames da moda, os costumes da sociedade. Considerai o que melhor contribuirá para a simplicidade, pureza, saúde e valor real. Em vez de morar onde só podem ver as obras dos homens, onde o que se vê e ouve frequentemente sugere pensamentos maus, onde a balbúrdia, a confusão produzem fadiga e desassossego, ide para um lugar onde possais contemplar as obras de Deus. Buscai tranquilidade de espírito na beleza, na quietude, na paz da natureza. Descanse o olhar nos campos verdejantes, nos bosques, nas colinas. Erguei os olhos ao céu azul, não obscurecido pelo pó e fumaça das cidades. Aspirai o ar celeste revigorador. Então, irmãos, tem várias páginas aqui que vai falar sobre esta bênção de Deus que é morar no manteiga. Então, irmãos, eu li aqui várias páginas, parece que todas elas estão dizendo, vocês estão certos em morar aqui. O pensamento que eu li, nossos olhos devem estar descansando aonde? Nos montes, nos vales, nas flores, no céu azul, céu estrelado. Então, irmãos, ela vai colocar aqui que isto enobrece o caráter. O céu azul, falando aqui do lar de Adão, eu falei que tudo está fundamentado na Bíblia. Então, ela vai falar do lar de Adão, como que Deus planejou o lar de Adão. O teto era o céu azul. A decoração, irmãos, era a mais perfeita decoração. Ellen White comenta aqui os detalhes da casa de Adão. Decorada pelo próprio Deus, o Criador, um jardim. E ali, irmãos, uma vida simples, a maneira como Deus esperava que os seus filhos vivessem. O pecado entrou, transtornou tudo, irmãos, e aí veio o desejo pecaminoso de cidades apinhadas de gente, onde tem os movimentos para ver as coisas dos homens. Não foi este o plano de Deus. E aí ela falou do lar de Adão e Eva, falou do lar de Jesus. Veja aqui, uma habitação isolada nas colinas da Galileia, um lar mantido pelo trabalho honesto, respeitável, vida de simplicidade, luta diária com as dificuldades e provações, abnegação, economia e serviço paciente, feito com contentamento,
a hora de estudo junto de sua mãe, com o rolo aberto das Escrituras. Temos natureza, simplicidade, Bíblia aberta. Este foi o lar que Deus escolheu para o seu Filho, o nosso Salvador. Ela vai citar aqui outros, por exemplo, a educação de Moisés. Quem estudou a lição da escola sabatina, o que Moisés fez os 40 anos no deserto? Algumas coisas que ele fez. Pode dizer? Ou você não estudaram a lição. Irmãos, nos 40 anos, sabemos que ele cuidou das ovelhas, do Jetro, o trabalho ali, mas, irmãos, foi ali, nesses 40 anos, que ele escreveu o livro de Jó e o livro de Gênesis. Então, irmãos, não é só ficar em meio à natureza, irmãos, no meio do nada. Imagine, irmãos, a comunhão que ele tinha com Deus, o tempo, irmãos, cuidando das ovelhas, mas a ocupação dele, irmãos, era as obras de Deus, os planos de Deus. Aquilo que Deus planejou para o ser humano, é ali que Deus estava dando a educação dele, preparando-o para a grande obra que Deus depois o chamou para fazer. Então, irmãos, ela citou aqui vários. Ela falou na história de Abraão, o lar de Abraão, o lar de Jacó, o lar de José, o lar de Moisés, o lar de Davi, o lar de Eliseu. Todos estes homens de Deus foram preparados em meio à natureza, no deserto, vendo as obras de Deus e sendo instruídos por Deus para cumprir a missão de um ser humano. Então, irmãos, não vou ler todos os textos aqui, são várias páginas, mas agora eu queria pensar o seguinte: nós estamos neste lugar. Na minha casa, eu nem construí sala. Eu vi que o Noander construiu uma sala lá, várias, várias salas. Mas, irmãos, lá da construção do Noander, eu estive lá conversando com alguns. Que visual! Lá de cima, irmãos, as montanhas, o vale, as árvores, frutas. Irmãos, Deus planejou assim. Eu não construí sala, porque a minha sala é olhando para a natureza ali, irmãos. Eu estou pertinho da mata ali. Irmãos, cada manhã eu louvo a Deus por aquele lugar, vendo as obras da criação de Deus, os pássaros, os insetos, irmãos, e de repente eu vejo o galo cantando lá do outro lado, eu vejo o boi berrando, o bezerro, a vaca, eu vejo, irmãos, eu escuto, irmãos, Deus espera que o lar, a casa de um cristão possa ter estas bênçãos para elevar o nosso espírito para o Deus Criador e o nosso Deus Salvador. Isso nós sabemos, está escrito. Agora o que eu quero pensar é o seguinte: é possível eu estar neste lugar tão bom, tão agradável, dentro do plano de Deus, e não usufruir dessas bênçãos? Sim ou não? Irmãos, com certeza, muitos de nós, talvez que moramos aqui, onde nós podemos entender que é o plano de Deus, às vezes estamos fechados dentro de casa com os olhos aonde? Nas telas. Então, irmãos, veja, Satanás não está dormindo, e apesar, mesmo nós estando aonde Deus espera que a gente esteja, para o caráter ser enobrecido, as obras de Deus possam ser contempladas, essa comunhão com Deus, refletir. Às vezes, irmãos, nós não estamos usufruindo e dedicando a maior parte do nosso tempo, irmãos, não estamos nas cidades, mas estamos atraindo as cidades para dentro da nossa casa.
Talvez, irmãos, o gosto que está sendo desenvolvido é pelas coisas, é o que é produzido nas cidades. Irmãos, e precisamos refletir se houver necessidade, irmãos, tomarmos decisões, dedicarmos mais tempo para aquilo que Deus está aguardando, que faz bem para a nossa alma e para a nossa salvação. Irmãos, vamos refletir um pouco sobre celular, sobre TV, sobre estas coisas que nós não estamos lá, mas muitas vezes estamos trazendo para cá e poluindo um lugar belo, perfeito, que Deus preparou para a gente morar, viver e desfrutar das bênçãos de Deus aqui. Ok? Irmãos, o outro assunto que eu gostaria também, vou pular aqui várias páginas agora, página 189, um outro assunto aqui que eu gostaria de refletir um pouco. As crianças gostam de ter a companhia e raramente se podem divertir sozinhas. O primeiro ponto, irmãos, é educar crianças num ambiente apropriado como nós estamos aqui, nós temos. E ter os cuidados para não poluir este ambiente, fechando-nos dentro de casa com as telas e deixando de usufruir as bênçãos da natureza. E o segundo ponto, as crianças gostam de ter a companhia e raramente se podem divertir sozinhas. Anseiam a simpatia e ternura. O que lhes dá prazer, elas creem que também o dá prazer à sua mãe. É natural que elas se dirijam às suas pequeninas alegrias e pesares. A mãe não deve ferir-lhes o coraçãozinho, tratando com indiferença essas coisas que, embora insignificantes para elas, são de grande importância para as crianças. A simpatia e a aprovação que ela lhes dispensa são preciosas. Um olhar de aprovação, uma palavra de ânimo ou louvor serão como um raio de sol em seu coraçãozinho, tornando às vezes felizes o dia inteiro. Então, irmãos, o que ela está aconselhando aqui às mães, né? As crianças não conseguem se divertir sozinhas, né? Elas querem ter um adulto junto, especialmente, irmãos, a mãe e o pai. E aí, irmãos, qual o conselho de Deus? Dar atenção. Talvez para a gente são coisas pequenas, né? Mas para elas, aqui diz, é como um raio de sol iluminando aquele coraçãozinho e vai dar alegria o dia inteiro. Então, essa afinidade, a atenção dos pais para os pequeninos que estão nascendo, crescendo em nossos lares. Eis a afirmação de muitas mães: não tenho tempo de estar com os meus filhos. Aí vem o conselho: por amor de Cristo, gastai menos tempo com a vossa roupa, negligenciai vosso adorno pessoal e o fazer visitas, receber visitas, negligenciai cozinhar uma variedade interminável de pratos, mas nunca negligencieis os vossos filhos. Tem, irmãos? O que ela está dizendo? Se tiver que deixar de... muitas coisas podem ficar, mas nunca negligenciar os filhos, as crianças que crescem dentro da família. Como nós precisamos pedir a Deus ajuda para a gente colocar isso em prática. Dediquem os pais as noites às suas famílias.
Ponham de lado os cuidados, perplexidades com os trabalhos do dia. Será que precisamos de crescer nisso aqui? Talvez nós aqui, tem poucos que têm crianças pequenas, né? Mas temos netos, né? Nossa influência continua, irmãos, até enquanto estivermos vivos. Dediquem os pais às noites às suas famílias. E Satanás está procurando que a gente dedique todo o tempo para o trabalho, para as ocupações, que nós achamos também que são úteis, né? São necessárias, mas às vezes estamos trocando os valores. O que Deus espera, em primeiro lugar, são as criancinhas que estão crescendo ao nosso redor, né? O Senhor confiou aos pais uma obra sagrada e solene. Devem cultivar cuidadosamente o solo do coração. Ele espera que guardem e cultivem cuidadosamente o jardim do coração dos filhos. Devem semear boa semente, erradicando toda erva má. Cada defeito de caráter, cada falta na disposição devem ser cortados e permitidos permanecer a beleza do caráter. Pais, o vosso lar é o primeiro campo que sois chamados a trabalhar. As preciosas plantas do jardim do lar exigem vosso primeiro cuidado. E depois, irmãos, ela vai dizer o seguinte: Satanás está interessado nesse assunto e ele está cultivando os corações se os pais estiverem deixando nas mãos deles, nas mãos dele, né? Muitos pais permitem que durante os anos da juventude das crianças o inimigo semeie no jardim do coração. Então, irmãos, esse jardim, ele é cobiçado por Deus e pelo diabo. É ali, irmãos, que vai nascer pessoas que serão úteis nas mãos de Deus ou instrumentos de Satanás. E eles estão nas nossas mãos. Às vezes, irmãos, a gente percebe falhas naturalmente no coração das crianças, nos gostos, nas atitudes, né? Hábitos que o inimigo está semeando. E qual foi o conselho de Deus? Corte. Lógico, os pais precisam ter discernimento, sabedoria, estar em comunhão com Deus para poder perceber, irmãos, o que é que está sendo semeado pelo inimigo. E aí o conselho de Deus: pode e coloque semente boa. Irmãos, e para isto precisamos de tempo, analisar as atitudes das crianças, ver, irmãos, o que elas estão fazendo. Eu nunca vi a Cris brava como eu vi ela lá do domingo lá. Tinha umas crianças lá, eu nem ouvi, mas parece que falaram uns palavrão lá, mas ela foi em cima, né? Cortou na hora. Eu vou mandar vocês para casa. Então, irmãos, precisamos estar atentos, mesmo que estejamos fazendo outra coisa, mas, irmãos, atentos. Pedir Deus discernimento para a gente enxergar, irmãos, o que é que não está bem no desenvolvimento do caráter. O que Deus disse? Corte. Pode. A época é agora, irmãos, é quando as crianças estão crescendo ali, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então, irmãos, a obra de semeadura nesse jardim é agora.
Conhecemos os pensamentos, né? Um educador disse: dá-me as crianças e aos 7 anos podereis levá-las. Já estão formadas. Então, irmãos, quanta necessidade temos de Deus. Quantas coisas, irmãos, que foi escrito aqui, a questão de nós estamos transmitindo para os filhos, né? Eu tenho comentado, irmãos, pais que não frequentam a igreja, os filhos vão na mesma direção. Na mesma direção. Então, irmãos, o exemplo do pai e da mãe nas pequenas coisas. Os pais que não fazem o culto em casa, irmãos, estão semeando no jardim dos filhos a indiferença para as coisas de Deus e não vão fazer culto depois também. Então, irmãos, são coisas pequenas, mas Deus está dizendo: semeai, lancem a semente da salvação, os princípios, né? Eu li o pensamento aqui do lar de Jesus, em meio à natureza, mas a mãe com a Bíblia aberta. Era o Criador do universo, né, irmãos? Era o que escreveu a Bíblia através do Espírito Santo, né? Mas ele nasceu como criança e deu o exemplo. Natureza, simplicidade, Bíblia aberta. E aí, irmãos, é o exemplo que nosso Salvador deixou. Então, irmãos, outra coisa que Eloy vai falar aqui: os pais não podem terceirizar a educação dos filhos. E ela cita aqui o pastor. Os pais não podem terceirizar para o pastor. E ela diz aqui: não podem terceirizar para a escola sabatina. As crianças que estão aqui nos departamentos, as professoras se preparem, eu vejo ali minha esposa preparando e organizando, pensando o que fazer. Mas, irmãos, é uma ajuda, porque a base vem de onde? De casa. A reverência na igreja começa onde, irmãos? Na hora do culto lá em casa. Tudo que pode, por exemplo, tem muitas coisas que vão contribuir, né? Uma escola adequada vai contribuir, uma igreja organizada que preocupa, né? Deus também colocou a escola sabatina das crianças, mas, irmãos, isso é uma ajuda. Nunca, o pai não pode terceirizar. A responsabilidade é do pai e da mãe. E aí, irmãos, alguém vai se unir com eles fazendo algo que Deus também pode usar, a escola sabatina, a igreja, né? Mas nada vai substituir o que Deus colocou, irmãos, o lar, a família. Então, irmãos, nós somos incapazes de cumprir tudo isso aqui. Nós somos pequenos, irmãos. Eu fico pensando como eu falhei também na educação dos filhos. Como nós precisamos de Deus, de clamar a Deus por discernimento, por sabedoria. Elimarty falou aqui, irmãos, que os presídios, os lugares onde tem crianças, né, que estão lá, que não podem nem ficar no meio da sociedade, Elimarty diz que estão contando a história dos pais dentro de casa. Então, irmãos, eu quero orar nessa noite pedindo que Deus nos dê discernimento. Se você é pai, se você é tio, se você é avô, né? Deus espera que a gente cumpra o nosso dever, dando o exemplo e também um conselho, uma orientação.
e aos pais cortar o joio, o inso que está nascendo quase que naturalmente. Deus confiou essa tarefa aos pais. Não podemos baixar a guarda. E o conselho, irmãos, buscar, buscar e buscar. Nós não estamos sozinhos nessa tarefa. Deus disse, não temas, eu estou contigo. A tarefa é grande, a tarefa é divina, mas Deus está pronto para capacitar o pai e a mãe nesses conselhos que são divinos, para termos crianças que possam ser chamadas naquele dia por Jesus para o lar eterno. Amém? Vamos ajoelhar e vamos orar por esses assuntos, que Deus aqueles que puderem, né? Que Deus nos capacite para cumprir essa missão. Pai Celestial, acabamos de refletir sobre os teus planos, especialmente para os pais. Pai, nos capacite em cada momento, todos os dias. Nos dê discernimento, possamos reconhecer a grandiosidade da tarefa, reconhecer que o conflito se resume dentro da família, ali está o alvo, as hostes satânicas estão semeando de todas as maneiras, mas nós temos a promessa da presença divina conosco como pais. Que o Senhor dê discernimento, a direção do Teu Espírito para percebermos aonde precisamos ajudar os filhos. Possamos compreender e cumprir a missão e não sermos achados em falta naquele dia. Abençoe as famílias desta igreja, desperta-nos, Senhor, para a missão, desperta-nos para termos lares felizes com a Tua presença. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.